Almirante, sonhar, acreditar e construir. Obrigado, pessoal. Boa noite. Nossa, meu Deus. Vai ter que servir janta para esse pessoal aqui. Boa noite, pessoal. É isso. Quantos empreendedores e empresários tem aqui nessa noite? Tem bastante empresários aqui ou não? Empresário. Pessoas que têm microempresa. Todo doido da cabeça. O empresário, ele é louco da cabeça, mas ele é motivado por um sonho, por uma realidade que ele vai conquistando dia após dia, né? Eu vou subir aqui para ficar mais fácil, para mim conseguir visualizar todo mundo. Gente, eu venho aqui falar para vocês um pouco da minha história. Eu sou o César Moreira, CEO da BMAC Brinquedos. Tudo começou com um sonho e hoje, graças a Deus, primeiramente a Ele, né, que nos honra a cada dia, que nos dá o caminho, que nos dá a saúde, e o resto a gente vai conquistando dia após dia. O que eu tenho para falar para vocês aqui, tudo começa com um sonho. E eu posso falar para vocês, afirmando, quero contar um pouco da minha história, da minha essência, né? Porque eu não comecei grande, eu comecei pequeno e pequenininho. Lá por volta dos 10 anos de idade, mais ou menos, né? Eu cheguei no meu pai e falei: pai, os meus amiguinhos da escola, eles ganham mesada, eu queria que o senhor me desse uma mesada. A cara que ele olhou para mim, eu achei que ele ia pegar a mesa e dar no meio da minha cara. Mas enfim, meu pai é muito bacana, gente boa pra caramba. Ele falou assim: filho, eu vou comprar um carrinho de sorvete para você. E eu quero ensinar você a trabalhar. Porque você tem que aprender desde cedo como que é lá fora, como é o mercado. E a gente tem que... Quem tem filho aqui? Isso. Gente, quem tem filho, a gente tem que educar os nossos filhos desde o começo, ensinar como é a realidade. Eu estou aqui como prova viva para vocês, para contar um pouco dessa história, um pouco desse crescimento. Porque quando eu cheguei no meu pai, que ele me apresentou um carrinho de sorvete, que a gente foi junto até uma distribuidora em Maringá e a gente pegou o sorvete, compramos o carrinho, trouxemos, né? E aí então começou a minha vida de empreendedor, muito cedo. Com 10 anos de idade, então, eu comecei a empreender, mas eu não sabia o que era empreender de fato, né? Então, o que aconteceu? Eu peguei o meu carrinho de sorvete, todo contente, falei: agora eu vou ficar rico, vou ganhar muito dinheiro. Mas eu vou falar para vocês, a hora que eu pisei o pé para fora de casa, com aquele carrinho, uma buzininha na mão, pensa numa vergonha de apertar aquela buzina. Meu Jesus, que prova! A prova já começou de ali. E o que aconteceu? Comecei a andar na cidade, ia buzinando, e aí tinha os coleguinhas da escola. E os coleguinhas da escola, às vezes, estavam num canto, eu virava o carrinho, ia para o outro, né? Porque eu não queria que ninguém visse eu vendendo sorvete, com aquela vergonha. Mas, enfim, isso faz parte da nossa vida. Já desde cedo, trabalhar com o público, com as pessoas. E lá atrás nasceu uma estratégia. Como eu pulava algumas casas de alguns coleguinhas, na hora que eu chegava no senhorzinho de idade, eu passava mais devagarzinho, ia apertando a buzininha, e eu vendia muito mais sorvete, porque o senhor de idade, ele comprava mais sorvete meu, comprava para o neto, para a neta, para os filhos que iam vir almoçar num domingo. Enfim, eu comecei a identificar esses públicos, comecei a identificar no dia de finados, que o pessoal estava mais sentimental, então eu ia até a porta do cemitério, lá eu vendia muito, e eu comecei a identificar os eventos e tudo mais. Então desde criança eu comecei a identificar as estratégias, ter contato com o público, conversar com o seu João, com a dona Maria, começar a ter amizade, e isso trouxe para mim uma essência de empreendedor. O empreendedor, ele é apaixonado pelo público, pelas pessoas, por vender, né? E tudo começou muito cedo na minha vida. E depois foi passando o tempo. Aquela época foi tão difícil que o pessoal, não sei, acho que viram que eu já estava ganhando meu dinheirinho, colocaram mais uns 4, 5 carrinhos de sorvete na cidade igual Flórida, que tem 2.500 habitantes. Eu falei: agora ferrou para mim. Os meus concorrentes, falei: meu Deus. Enfim. Tá bom, obrigado. Então, o que aconteceu? Meu pai abriu um carrinho de lanche, estava tocando um carrinho de lanche, eu vendendo sorvete,
Aos 13 anos de idade, mais ou menos 12, 13 anos de idade, eu comecei a trabalhar no carrinho de lanche, comecei a trabalhar ali limpando as mesas, sempre conversando com as pessoas, depois subir para um outro nível, fazer suco, depois subir para um outro nível, fazer lanche, até que eu assumi a gestão do carrinho de lanche. Então, com 16 anos de idade, eu já estava tocando um carrinho de lanche completo, fazendo fechamento de caixa, fazendo compras, e tudo isso, né, fez parte da minha trajetória, porque na vida que a gente tem, a gente vai tendo várias batalhas, várias fronteiras para a gente romper, vários níveis para a gente ir, e tudo é degrau na nossa vida. Não adianta a gente olhar lá longe e já dar o pulo maior que a perna, não adianta, a gente tem que passar pela experiência, pela capacitação, pelo entendimento. E o que aconteceu comigo? Como eu assumi essa gestão do carrinho de lanche, dentro do carrinho de lanche eu percebi que às 9 horas da noite acabava a missa, acabava o culto e dava um horário de pico onde vinha todo mundo. E aí veio a ideia, estratégia, que eu aprendi desde criancinha, vendendo sorvete. Montei as estratégias, vendia bem. No carrinho de lanche surgiu as estratégias. Vou fazer o quê? Vou deixar os lanches pré-pronto, tudo já cortado, pão, colocar a salsicha, deixar pré-pronto. Quando der o volume maior de pessoas, eu estou com tudo já pré-pronto, eu só coloco na chapa, uma chapa pesada, quente. Então o lanche saía em 2 minutos, 3 minutos, né? E isso daí sustentava aquele volume, aquele horário de pico. E isso daí lá na frente fez parte da minha vida. Por quê? Porque passei pelo carrinho de lanche, fui para a metalúrgica, e numa metalúrgica, trabalhando com meu pai, ajudando. Por isso que eu falo para vocês, sempre dedicado. Gente, nunca vi tempo ruim. A pessoa que é empreendedora, que quer ir para frente, ela não vê tempo ruim. Às vezes as pessoas falam, tá ruim isso aqui, tá ruim lá. A gente vive numa roda gigante, aqui nós está lá em cima, depois nós está lá embaixo, sobe para cima de novo e vira aquele negócio. E sempre foi assim na minha vida. E eu sempre tive a disposição para ajudar pessoas, para ajudar meu pai, para ajudar na empresa. E meu pai montou uma empresa, uma metalúrgica, debaixo de um pé de árvore. E começou ali a fabricar, confeccionar uma grade, um portão, um negócio ou outro. E eu comecei a ajudar meu pai. Veio um empresário de fora, né, e perguntou se meu pai fazia cama elástica, e meu pai entrou no ramo então da cama elástica e começou a fazer cama elástica, 10, 20 cama elástica por mês, e o negócio começou a crescer e eu vim junto nessa pegada, aprendi a soldar, aprendi a cortar, esmerilar, fazer todo o processo operacional da parte metálica, da metalúrgica. E o que aconteceu? A empresa foi crescendo, eu fui mapeando processos junto com meu pai, e aí então veio a mesma estratégia quando veio no carrinho de lanche, montar processos rápido, ágil. Isso daí a gente foi evoluindo. Quando a gente foi ver, a gente estava fabricando 2.600 cama elástica por mês na metalúrgica. Então foi crescendo gradativamente. Ao passar dos anos, quando eu tinha 21 anos de idade, que eu conheci essa pessoa maravilhosa, que é minha esposa, hoje, a gente começou a namorar, a gente casou, eu estava trabalhando na metalúrgica, e aí veio a ideia, fazer playground. Eu falei, eu preciso desenvolver um produto que é aqueles brinquedos internos que a gente vê nos buffets, que a gente vê nas lanchonetes, né? E aí eu falei, eu preciso desenvolver um produto desse. E eu desenvolvi um produto. E esse produto que eu desenvolvi foi com muito esforço, porque eu era assalariado, eu ganhava R$ 2.500 por mês. Só que depois do meu serviço eu fazia o quê? Eu vou montar um playground, eu vou montar uma fábrica de playground. E eu tinha essa persistência comigo. Isso eu agradeço a Deus por essa força, essa garra, porque eu não via tempo ruim. E depois do expediente eu comecei a fabricar um único playground. Quando eu finalizei esse playground, eu e minha esposa, a gente foi validar o produto. Vamos levar ele, vamos colocar numa salinha, vamos alugar aquela sala, vamos pegar um dia de festa, de Fast Fish ali em Flórida e vamos colocar esse playground lá para nós testar, validar o produto. E o que aconteceu? A gente validou o produto, ficou top, mas foi difícil para mim, porque com um salário de 2.500, eu tive que usar parte do meu salário e eu tive que pegar vários pedaços de lona em outras empresas para me montar o meu primeiro produto.
Eu não tive um investidor que falou assim, ó, toma aqui, ó, vamos começar, vamos fazer isso. Eu não tive, então eu tinha que, como diz o ditado popular, eu tinha que rebolar, eu tinha que ir atrás, eu tinha que batalhar. E isso aconteceu na minha vida. Então, depois desse evento, eu comecei a ligar para as pessoas. Falei, pai, me dá 2 dias que eu vou ligar para as pessoas, eu vou tentar vender o meu playground. E eu comecei a tentar vender esse playground num dia, no outro eu consegui 5 agendas e fui. Meus amigos, eu vou falar para você, pensa numa vergonha, porque eu não tinha dinheiro para passar naquele pedágio, eu estava sem dinheiro, eu lembro até hoje. Estava sem dinheiro com Siena, estava indo visitar um cliente, cheguei no pedágio, eu só tinha cartão de crédito. Tinha uns 10 carros para trás de mim, a moça falou, ó, nós não passa, tem que dar ré, fez todo mundo para trás dar ré, para mim sair, e pensa numa vergonha, mas eu não liguei para nada não, falei, eu preciso desenvolver esse projeto, eu tenho certeza que esse projeto vai dar certo. E fiz a volta, fui no armazém, o armazém passou o cartão, me deu R$20, eu passei, paguei o pedágio, fui lá, visitei um cliente e consegui fazer a minha primeira venda. Pensa numa alegria. A primeira venda e a pessoa acreditou no meu produto. Falei, nossa, que top. Então, foi aí então que nasceu a APMAC Brinquedos. Não foi grande, foi pequenininho. Essa trajetória que eu venho falando para você, então você vê que a essência da gente é trabalhar, é ir atrás, é ser determinado. Por isso que eu falo, às vezes as pessoas têm um sonho e falam, ah, não vai dar certo, ah, eu acho que não vai dar. Gente, a partir do momento que você pega firme, quer resultado, vai atrás, vai em busca de conhecimento, desenvolve, porque eu não tinha o conhecimento, eu nunca fui um contador, eu não tinha administração, eu não tinha nada, eu só tinha a experiência de trabalhar, de correr atrás dos meus objetivos. E o que aconteceu com isso? Eu vendi o primeiro playground, vendi o segundo, vendi o terceiro, eu vendia, eu voltava para casa, eu ia no outro dia, trabalhava às vezes até 3 horas da manhã, minha esposa está de prova, trabalhava até 3 horas da manhã, muitas das vezes eu acabava de fazer o serviço 3 horas da manhã, carregava o caminhão e 6 horas da manhã eu saía para montar, para chegar 9 horas no estabelecimento do cliente e montar. Muitas das vezes eu nem dormia, mas eu precisava fazer o meu projeto dar certo. Eu queria muito que o meu projeto desse certo. E eu tinha um sonho, eu tinha uma convicção dentro de mim. Eu falava, meu projeto vai dar certo. Enfim, eu não vou alongar tanto a história, porque a gente tem outros parceiros aqui que vai também palestrar, falar um pouco sobre as suas trajetórias também. Mas eu consegui desenvolver uma empresa de sucesso que é a APMAC Brinquedos. Você pode pular para outra página? E dessa trajetória até hoje, eu comecei com de 20 para 21 anos, né? Hoje eu vou completar no final do ano 32 anos, tenho uns 10 anos de empreendedor na área de playground. E gente, hoje com alegria no meu coração, hoje a gente fabrica mais de 100 brinquedos por mês. Eu atendo girafas, eu tenho hoje contratos com as girafas, uma grande rede de restaurantes. Hoje Sorvetes, a maior fábrica, indústria de sorvetes do estado de São Paulo. Farmácia São João, como colocar brinquedo na farmácia? Você sabe qual foi a estratégia minha? Eu falo para vocês que eu gosto de falar de estratégia porque o empresário ele tem que pensar fora da curva, fora da bolha. Às vezes tem uma bolha, está todo mundo pensando, ó, é isso. Você tem que parar, analisar e falar assim, não, eu preciso pensar diferente. Eu não posso ir no meio de onde está todo mundo indo, eu tenho que olhar e falar, não, tem alguma coisa diferente que eu posso fazer e vender. E gente, sabe qual foi a minha estratégia, a minha sacada? Vender faturamento para meus clientes. Ah, mas você não vendia brinquedo, não é playground que você está falando? Depois eu vou mostrar um taserzinho aqui sobre a empresa, né? Depois eu ponho uma foto do meu produto. Mas qual foi a minha sacada? Vender faturamento. Eu não vendi brinquedo, eu não cheguei no seu Pedro, no pessoal do seu Pedro da farmácia São João e vendi para eles, você não quer colocar um brinquedo na sua farmácia? Se eu chegasse nele dessa forma, eu ia receber um não. Eu cheguei e falei assim, gente, é o seguinte, pensa comigo, o pai
vai lá comprar um remédio para o filho e vai voltar para casa e o filho está doentinho. Eu chamei o pessoal da farmácia, fiz uma reunião, e então eu falei para eles, o filho está doentinho, o que o cliente vai fazer? O cliente vai lá, comprar o remédio e vai embora para casa. Eu falei, pensa se você colocar um playground. Aí você coloca um playground, a pessoa vai falar, meu filho está doentinho, eu vou lá levar ele na farmácia para ele brincar um pouquinho, enquanto eu compro o remédio. E vou lá. E nessa sacada eu falei assim, pensa agora, a pessoa está indo e está deixando o filho brincando. O seu Pedro já veio com a ideia de montar um mini mercado nas farmácias São João. Eu falei, aí você está com um mini mercado. E o que vai acontecer? A pessoa vai olhar, está faltando um arroz em casa, está faltando um eletrodoméstico, está faltando aquilo. Os R$200 que a pessoa ia gastar com remédio, ela sai de lá gastando 300, 400, 500 reais. Então, vira uma esteira de produto. E essa foi a minha sacada. A hora que eu apresentei a ideia para o pessoal falou, cara, que ideia fantástica. E o seu produto é de segurança? Eu falei, segurança, se você precisar eu entrego garantia vitalícia, porque eu conheço o meu produto, eu desenvolvi um produto bom. Eu sempre prezei pela qualidade do meu produto, porque eu trabalho com criança. E não foi só pensando em dinheiro, foi pensando em desenvolver um produto de qualidade. E o que aconteceu? Nessa sacada, o pessoal da farmácia São João falou, vamos fazer o teste, vamos fazer o piloto. Mas foi tiro e queda, colocou lá, faturamento, pensa, o faturamento já subiu. No que o faturamento já subiu, o seu Pedro pensou, tem 1.200 lojas, 1.200 unidades. O que a gente vai fazer? Toda loja que a gente reformar ou toda loja que a gente fazer uma nova, a gente vai colocar um playground. E aí já foi ponto positivo. Então, até nas farmácias, os meus produtos hoje se encaixam na farmácia, os nossos playgrounds hoje se encaixam nas farmácias. Gela Boca, mesma coisa. Cheguei no pessoal de Gela Boca e falei, gente, você está perdendo dinheiro, você está deixando dinheiro na mesa. Coloca um brinquedo, você vai canalizar todo mundo que vai chupar sorvete, vai ali pegar um açaí ou alguma coisa. Pensa comigo, você tem uma mesa com 3 pessoas, 3 universitários que vai estar conversando e chupando sorvete. Agora, se você tiver 2 crianças, o vô, a avó, o tio, o amiguinho da escola, quantas pessoas vai estar em volta daquela mesa? Porque a criança também é consumidor. Aí as pessoas, o gerente de lá falou assim, não, o diretor falou assim, César, você tem razão, vamos colocar. Fechei a homologação. Aí eu homologuei com a Gela Boca, Bob's, Guri Sorvete, pessoal fantástico, Cevale, o hipermercado da Cevale. Hoje a gente tem os nossos brinquedos dentro da Cevale também, dos hipermercados, e mais de 2.000 outros também que são clientes varejo, fora os outros que tem cremolato, que a gente tem homologação. Então o que eu tenho para falar para vocês? Tudo começa num sonho. Comecei lá de baixo, pequenininho, não tinha expectativa. Vou tomar um gole de água aqui. Eu não tinha tanta expectativa de crescer tanto no mercado. A minha expectativa era ter uma empresa que eu faturasse 1 milhão em um ano. Quando eu fiz 29 anos, eu estava faturando quase 2 milhões por mês. Vocês têm noção da escala que ganhou o meu produto, da performance que ganhou o meu produto? Só que nisso daí, o que aconteceu? Conhecimento, sempre fui atrás de conhecimento, de buscar, de entender. Abri um braço. Hoje eu vendo infláveis. Eu vendo infláveis para locador, atendo o Brasil todo. O que surgiu? Precisando vender, trabalhando com as plataformas digital. O que surgiu? PMax Digital. Hoje eu tenho outra empresa, que era uma startup até esses dias, e agora ela já alavancou. A gente vende curso global. Então eu vendo curso para o Japão, eu vendo curso para os Estados Unidos, eu vendo curso em todo o Brasil e outros países. Mas eu contando tudo isso, essa trajetória, você acha que quando chegou 2019, que veio a Covid-19, para apagar o sonho de muita gente, meu sonho estava a ponto de ir por água abaixo. Todos os contratos que eu tinha naquele momento, o pessoal cancelou. E o que eu fiz? Falei, não, eu não posso me abalar, eu tenho que desenvolver algo, eu sou empresário, eu sou empreendedor, eu tenho que correr atrás, eu tenho que fazer alguma coisa. Eu não vou deixar, se as pessoas estão chorando, eu preciso vender lenço, ou ensacar lágrima para ela guardar, alguma coisa eu tenho que desenvolver. E o que eu fiz? Totem dispenser de álcool em gel. Eu fui um dos primeiros a chegar com aquele equipamento de totem. Não sei se vocês lembram, nas portas do supermercado, de totemzinho de passar o álcool na mão. Eu desenvolvi um produto para trabalhar no Mercado Livre.
eu não sabia trabalhar com o Mercado Livre. E eu desenvolvi esse produto, não tinha ninguém trabalhando no mercado, um produto muito simples. Mas o que aconteceu? Aprendi a trabalhar no Mercado Livre. Fiquei estudando algoritmo. Aprendi que se eu fizesse 20 vendas em um dia, meu produto alavancava para a terceira página. E o que eu fiz? Coloquei como manual de instrução, liguei para 20 amigos meus, fazer uma compra de R$7 e o meu produto alavancou para a terceira página do Mercado Livre. Eu fui lá, troquei, coloquei o produto, coloquei o preço de R$149,90. Pensa, que começou a vender, que eu já não estava dando conta de fabricar, era 100 pedidos por dia, e o negócio vendendo, paguei todos os meus boletos, tudo. Aí entrou os concorrentes no mercado, na época de 2019, 2020, 2021, entrou os concorrentes do mercado, só que eu tinha pago todos os meus clientes. E o que aconteceu? Depois desse período, veio um monte de gente copiando eu. A gente vai ter os problemas, de novo, mais uma vez, obstáculo. O que eu fiz? Vou parar por aqui, meu produto de 149 caiu por 79,90. Eu parei e falei, vou fazer um curso de corretor de imóveis. Vou trabalhar vendendo, todo mundo está querendo sítio, querendo sair fora da cidade. Vou trabalhar de corretor, então eu reinventei. Quando voltou ali em meados de 2022, mais ou menos, que o negócio bombou de novo, eu estava com as minhas contas pagas, tinha uma carteira de cliente boa, e os clientes, moeu em cima, e eu alavanquei o meu negócio. Então, o que eu venho falar para vocês aqui? Gente, eu comecei do zero. Eu não tive um grande investidor no começo, não tive nada disso. Enfim, tem gente que tem investidor, não tem problema, mas eu consegui performar algo e se tornou algo muito bom. Tem a próxima parte. Tem o vídeo, pode soltar o vídeo. Eu vou mostrar aqui um pouquinho da minha empresa, do setor de playground. Já passou da hora? Já extrapolei a hora, nem marquei no relógio a hora que eu comecei. Bom, pessoal, o que eu tenho para trazer para vocês é sobre a gente sonhar, a gente idealizar, a gente começar e a gente conquistar. Hoje a gente está alavancando o mercado, hoje a gente tem estudos, a gente está indo daqui, nós temos um mapeamento de processo, um mapeamento de centros de distribuições que a gente vai atender também fora do Brasil e tudo mais. E é o que eu tenho para falar para vocês aqui, trazer uma inspiração para vocês. Às vezes falta da gente ter esse pensamento, mas será que eu vou conseguir? Será que eu posso chegar lá? Gente, hoje eu tenho 91 colaboradores, graças a Deus eu comecei do zero. Hoje tem várias famílias que as pessoas chegam para mim e falam assim, Sérgio, obrigado, você me ajuda muito, ajuda em casa. Gente, hoje a minha cesta básica,
que eu ajudo com os meus colaboradores, além do salário, é uma cesta básica, é o que eu como em casa, eu trago para os meus colaboradores, e isso é prazeroso, gratificante. Por isso que eu falo, os empresários são doidos da cabeça, porque pegar um mercado que é uma bola, uma roda gigante, uma hora está lá em cima, uma hora está lá embaixo, aquela loucura toda, mas o que o empresário não perde é a essência de correr atrás, de batalhar, de não desistir. E é isso que eu tenho para falar para vocês. Não desista dos sonhos de vocês, vá atrás, tenha determinação. Vocês que têm filhos, incentiva eles desde criança, assim como meu pai incentivou eu. Não é mal algum, incentiva eles, porque eles vão aprender desde cedo a trabalhar com dinheiro, atender o público, e eles vão performar. Hoje eu tenho 31 anos. E graças a Deus, meu pai colocou eu para o mercado de trabalho cedo, não fui escravizado, mas eu fui aprendendo como que funcionava cada coisa. E eu quero deixar essa mensagem para vocês. Não desistam, gente. Se eu conseguir, todos podem conseguir. É só correr atrás, batalhar e vencer na vida. Eu agradeço essa oportunidade.